God orders this man, and you can't take another one's place. If you do, you're only producing a carnal impersonation. And finally, it's going to be smitten. You can't do it. God orders you to your place. Deus ordena seu homem e você não pode tomar o lugar do outro. Se você o faz, você está somente produzindo uma personificação carnal e, finalmente, isto vai ser ferido. Está vendo? Você não pode fazer isto. Deus ordena você ao seu lugar. Isaiah seeing this, that he could not put his trust in any man. There was the greatest man there was on the earth at that time. A king that had the rest of the world paying tribute to him. Isaías havia visto isto, que ele não podia pôr sua confiança em nenhum homem. Ali estava o maior de todos os homens que havia sobre a terra naquele tempo, um rei que tinha o resto do mundo lhe pagando tributos. But because he got out of his place, Isaiah seen that and he could not trust in an arm of flesh. And it drove the prophet to the temple to pray. Porém, porque ele saiu de seu lugar, Isaías havia visto então que ele não podia confiar num braço de carne, e isto dirigiu o profeta ao templo para orar. Oh God, if the church, if the people that calls themselves Christians could only see this today and would drive them to the altar somewhere to pray. You can't be something that you're not. Oh Deus, se a igreja, se as pessoas que se chamam de cristãs pudessem tão somente ver isto hoje e se dirigissem ao altar em algum lugar para orar, você não pode ser algo que não é. E quando você sente aquela pequena campainha lá dentro do coração te advertindo, é melhor você parar bem ali e fazer um inventário. Que Deus nos dê a graça para tal. É uma dádiva celestial quando nós podemos parar, examinarmos a nós mesmos, para que assim possamos ver aonde estamos falhando. Que a graça do Senhor seja abundante em cada coração. Bem, vamos dar continuidade ao nosso assunto passado, para a gente descobrir que não é muito difícil a gente esquecer aquilo que Deus ordena e passarmos a sermos desobedientes, transgressores. Então nós vamos tomar mais um exemplo hoje, conforme Paulo traz também como exemplo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, ele diz que aquilo tudo que aconteceu com Israel foram feitas em figuras, para que nós não venhamos a cometer as mesmas coisas. Durante a jornada no deserto, durante o reinado de Israel, dos reis, e Paulo nos adverte: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. Não pela profecia de Balaão, mas pela doutrina, pelo ensinamento. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. E a observação: aquele, pois, que cuida estar em pé,
olhe, não caia. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Porque só pode cair quem está em pé. Nós vamos tomar o exemplo, o filho de Davi, Salomão, o terceiro rei de Israel e o mais poderoso de todos, o mais sábio, o que já juntou mais riquezas de todos. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, nós vamos encontrar a primeira vez que Deus fala com Salomão. Verso 4 e 5. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele lugar. Gente, 1000 holocaustos. E realmente era um grande rei. E vejam só, e Salomão amava o Senhor, andando nos seus estatutos. Eu estou no verso 3, né? De Davi, seu pai. Mas agora eu quero no verso 5. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhe Deus, pede o que quiseres que te dê. E ele foi sábio para pedir. Ele tinha sido instruído por Davi. Você encontra isso em Provérbios capítulo 4, que Davi instruiu o seu filho Salomão, e ele conta isto. Ele diz assim, olha, no verso 3, porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe, e ele me ensinava e dizia-me, retém as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e vive, adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Não a desampares, e ela te guardará, ama-a, e ela te conservará. Esse conselho é meu, é seu, é a todos nós também. Ame a palavra, ela te protegerá, ela conservará a tua alma, ela te protege do maligno, é a arma que Deus te dá, é a que Deus deu para Salomão. Meu Deus, que coisa, hein? Agora Deus apareceu para ele em Gibeão, e ele ouviu a voz de Deus, e Deus falou-lhe para ele pedir, e ele foi sábio, ele ouviu, lembrou dos conselhos de seu pai, e então ele ganhou a sabedoria. E Deus apareceu para ele também uma segunda vez. Que coisa, hein? Que privilégio. E sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei e todo o desejo de Salomão que lhe veio à vontade fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeão. E Deus lhe deu mais conselhos. Olha o verso 4. E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre. Agora, paremos e analisemos. Um homem a quem Deus apareceu por 2 vezes. E ele parece que esqueceu dos mandamentos de Deus e fazer o que ele fez, e esquecer o que Deus lhe ordenou, vir a desobedecer, a transgredir. Agora, 1 Reis capítulo 11,
a idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. E esta Salomão se uniu com amor a elas. Agora, Deus não tinha falado para ele? Falou. Deus falou com ele. Agora, Deus não fala com a gente hoje também? Fala através da palavra. Agora, isto fica como exemplo, meus irmãos, para que nós não venhamos a ter em nós um coração rebelde, para que venhamos nos afastar do Senhor depois de provar das suas maravilhas, depois de provar da sua grandeza. Hebreus capítulo 6, para que nós não venhamos a nos comportar de uma forma errônea perante Deus. Porque Salomão esqueceu. 2 vezes Deus falou. Não foi a lei, além do que estava escrito na lei. Deus apareceu a ele. Então eu sou melhor do que Salomão? Não. Eu sou sujeito a isso? Estou. Quem não está sujeito? Então nós devemos clamar a misericórdia de Deus, que faz com que nós caminhemos. E nós devemos recordar, não devemos esquecer. Isto, olha, que fora da obediência completa à palavra, ninguém pode agradar completamente a Deus. Então não é eu fazer isso, dar esmola, não é eu pagar o dízimo, não é eu fazer aquilo, não é eu cantar, não é eu pregar. O que vai levar-me a obter o Espírito Santo, o sinal de Deus. O sinal de Deus. O que você mais precisa, meu irmão, a não ser o sinal, o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Isso nos mostra que fora da obediência completa à palavra, ninguém pode agradar totalmente a Deus. Portanto, não pode receber esse selo do Espírito Santo, esse selo de Deus. E nós queremos o selo de Deus. O profeta diz na mensagem de desespero: é necessário, é apressante, é urgente que recebamos o Espírito Santo, porque do contrário não poderemos ressuscitar na primeira ressurreição. Mais pouquinho na mensagem: não te enviei eu? 37. O povo tinha se afastado de Deus e seguido no erro. E então os midianitas e os filisteus de diferentes nações chegavam para os assumir. Agora nós não temos midianitas e filisteus. Oh, irmãos, nós não temos midianitas e filisteus, mas nós temos bem piores. O mundo entra imediatamente e nos devora. Simplesmente nos leva lá embaixo, incredulidade. E quando nos afastamos da parte espiritual da igreja e da parte espiritual de Deus, nos tornamos bastante formais. E apenas: como vai, pastor? Eu quero levar minha carta para fora desta igreja aqui. A irmã fulana de tal, ela e eu não nos falamos. Então vou levá-la até a sua casa, Estamos apenas passando cartas, mas quando você uma vez escreve isso no livro da vida do Cordeiro, está em casa, então. Agora, mas nós descobrimos que estas coisas acontecem. O tempo tinha chegado. Israel se afastou. Então chegou o tempo da correção, chegou o tempo do acerto de contas. Não deixemos para acertar as contas do outro lado.
Não deixemos para tentar perdoar do outro lado. Acertar com o irmão, com a irmã do outro lado. Ah, vai para o trono branco? Não, não, não. É aqui que nós devemos envergonhar-nos uns aos outros, renunciar-nos a nós mesmos, envergonhar-nos a nós mesmos, enfrentar a vergonha se tiver que vir e aceitar e acertar as coisas. Oh, meus irmãos, então nós vimos aí dois personagens, um no culto passado e um hoje. Perseverou no bem e depois perseveraram no erro. Salomão fez tudo que ele não deveria, tudo que deveria fazer. Depois fez tudo que não deveria fazer. E isso irritou a Deus, ao ponto que Deus disse a Salomão, no verso 11: pelo que disse o Senhor a Salomão, pois que houve isto em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei ao teu servo. Então aí foi a separação dos reinos de Israel, 12 tribos, de 12 sobraram 2 para Judá, e 10 foi com o rei de Israel, o reino de Judá, Jeroboão. Então Jeroboão, no reinado de Reoboão, ganhou as 10 tribos. Então vejam bem, meus irmãos, vamos tomar cuidado. Não vamos pensar que somos tal coisa, isso, aquilo, outro, não. Se esses personagens tiverem esse contato firme com Deus e chegarem a essa condição, se nós nos afastarmos da palavra, estamos simplesmente perdidos. Que Deus não nos deixe a cair nessa situação. Que Deus nos abençoe e fortaleça na sua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém.